Graça e a paz, irmãos. Hoje nós iniciamos a nossa série com o tema Montes Bíblicos. Eu vou falar sobre o Monte Ararat. Está lá em Gênesis 8, versículo 4. Mas não tem como falar do Monte Ararat se eu não falar para você sobre a Arca de Noé. A Bíblia diz que a arca ela repousou nesse Monte Ararat. Mas a Arca de Noé foi um evento extraordinário que nós encontramos na Bíblia. Só que ela inicia lá em Gênesis 6, 7 até o capítulo 8, onde fala do juízo de Deus, onde Deus ele dá uma missão para Noé, construir essa arca, colocar os animais, a família dele, que aponta para a salvação. Deus ele estabeleceu o juízo dele, onde viria o dilúvio, onde a terra ela ia ser totalmente inundada. A Bíblia diz ainda ali em Gênesis 8 que depois que terminou o dilúvio e a arca repousou nesse Monte Ararat, houve um sopro de Deus, onde as águas baixaram. E é interessante dizer que nós possamos trazer essa mesma palavra para os dias de hoje, onde aponta Noé. Ele é tipificado sim como Jesus, mas nós também podemos trazer como Noé, sendo eu e você. Onde nós podemos também identificar que essa arca é a igreja do Senhor Jesus. O dilúvio, o sistema que nós vivemos hoje nesse mundo. E o vento, o sopro que Deus deu ali em Gênesis. Hoje é o próprio Espírito Santo. Sabe, Noé, ele foi encontrado por Deus, porque Deus viu graça nele. E eu creio que Deus também tem derramado essa graça na minha vida e na sua, para que nós possamos cumprir esse propósito, o chamado de Deus, de sermos homens e mulheres íntegros, justos, cheios do Espírito Santo, para poder edificar casas para Deus. É o que eu creio na minha vida e na sua vida. Que Deus te abençoe grandemente, que você possa cumprir esse chamado, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça e a paz do nosso amado Jesus Cristo, amados irmãos. Tudo bem com vocês? Eu creio que sim, porque somos sustentados por Deus, amém? Hoje eu estou aqui para dar continuidade dos ensinamentos sobre os montes, onde irei falar sobre o Monte Moriá. E não tem como, irmãos, falar do Monte Moriá se nós não falarmos de Abraão, amém? A palavra do Senhor diz em Gênesis 12, que o Senhor veio até Abraão e ordenou a ele que ele saísse da parentela, que ele saísse de perto dos pais e que seguisse até a terra que o Senhor estava mostrando. E o Senhor falou para Abraão que iria fazer dele pai de nações e que ele seria uma bênção, irmão. E esse mesmo Deus que pediu para Abraão sair debaixo da parentela é o mesmo Deus que quis testar a fé de Abraão e a obediência de Abraão. E a palavra do Senhor, irmãos, diz em Gênesis 22, que o Senhor chegou até Abraão e pediu para ele pegar o seu único filho, Isaque, o filho que o Senhor abençoou Abraão quando ele tinha 100 anos, e levasse até o Monte Moriá, para que ele pudesse sacrificar Isaque como holocausto. Eu quero que os irmãos entendam como ficou o coração de Abraão nesse momento. Mas Abraão, como amava a Deus e era obediente a Deus, por tudo que Deus tinha feito na vida dele, pegou o seu filho Isaque e levou até o Monte Moriá para ser sacrificado. Só que quando Abraão ia sacrificar Isaque, o Senhor
abençoou e proveu mais uma vez na vida de Abraão com um carneiro. E eu estou aqui essa noite, irmãos, para ser boca do Senhor na sua vida. Para te dizer que as bênçãos do Senhor estão vindo dos céus sobre a nossa vida. A provisão do Senhor está vindo sobre nós. Mesmo nesse tempo de pandemia, irmãos, creia que Ele irá prover na nossa vida, na nossa família e no nosso ministério. Tudo aquilo que nós precisarmos dentro da vontade do Senhor, Ele irá prover. Creia, irmãos, que juntos somos mais fortes. E quando acabar essa pandemia, iremos cantar o hino da vitória. A nossa fé, irmãos, será uma fé inabalável. Creia nisso no que eu estou profetizando sobre a nossa vida, sobre o nosso ministério, sobre a nossa família. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui falando com você nessa noite. Glória a Deus, irmãos. Que todos possam ter uma noite abençoada, cheia da graça e cheia da paz do nosso amado Jesus Cristo. Um beijo em cada coração. Recebam aí, irmãos, um abraço desse irmão que ama vocês. E não é pouco, não. É muito. Tchau, irmãos. Graça e paz, irmãos. Estamos aqui, para continuar o nosso estudo, sobre os montes bíblicos, o que fala sobre eles, E hoje aqui, terceiro dia já da nossa chamada de série, seguindo agora com Monte Seir, O Monte Seir, que o que fala, o que a palavra do Senhor fala sobre esse monte, É um estudo muito abrangente, Tá muito, começamos agora, e tá, fomentando, tá aumentando ali, nosso interesse sobre isso. E você começa a estudar sobre esses montes, você vê que tem muito algo de Deus ali para nós ali, que talvez a gente não estava se atentando sobre isso, e foi algo de Deus ali que tocou nosso pastor, nosso discipulador ali, para a gente começar a falar o que Deus tem sobre esses montes, quais são os mistérios, quais são as profecias, quais são as revelações ali para nós sobre esses montes. Falando do Monte Seir, primeira menção dele na palavra de Deus é em Deuteronômio 2, de 1 a 3 ali, que fala sobre ele, a primeira vez que falada sobre ele, Sua localização é ao sul do Mar Morto, também conhecido esse monte Edom, que eu não tinha esse conhecimento. O povo Edom são os descendentes de Esaú, Quem é Esaú? Esaú é o irmão de Jacó, é aquele que desprezou, que desprezou que desprezou a primogenitura, o que ele tinha de direito por ser o primeiro filho. Ele desprezou, trocando naquele episódio lá que ele vendeu, que ele trocou ali por um prato de lentilha, trocar aquilo que era de Deus para a vida dele para algo natural. E isso trouxe consequências desastrosas sobre a vida dele, sobre a descendência dele. Esse Monte Seir foi um monte muito rico, muito próspero. Os descendentes de Esaú fortificaram. Tem imagens, tem arqueólogos que de fácil acesso lá, que eles fizeram casas nas pedras, fizeram construções gigantescas ali, muito evoluída para aquela época, E eles eram para ser um berço da civilização ali, Algo que não tinha como dar errado, Não tinha, para ele, consequência do que ele fez lá atrás, pela uma escolha errada do que ele fez lá atrás. Hoje eles sofrem isso, Sofrem por quê?
né? Ele, né? Tanto ele já desenvolvido, mas, né, veio consequências sobre a vida deles, né? Com essa briga, né, surgiu, né, uma rivalidade ali com o povo de Deus. Realmente, quando Moisés saiu lá do Egito, estava passando ali pelo Monte Seir, os descendentes de Edom, Esaú, não deixaram eles passar, né? Eles colocaram exércitos impedindo a passagem do povo de Deus para a terra prometida, e isso gerou, né, um grande problema, uma grande inimizade, né? Que com o passar do tempo, o Senhor mandou, né? Mandou lançar uma profecia, né? Falando através do profeta, né? Através do Ezequiel, né? Que Ezequiel 35 diz ali, né? Que foi lançada uma profecia contra o Monte Seir, né? Que Ezequiel, peguei aqui uma parte que diz o seguinte, Ezequiel 35, 4 a 5 diz: farei deserta as tuas cidades, e tu serás desolado, e saberás que eu sou o Senhor, pois guardastes inimizade perpétua e abandonaste sobre ele, né? Você não trocar aquilo que Deus já deu para você por uma coisa que supérflua, uma coisa que vai te livrar ali só no momento. Então isso fica uma reflexão para nós, né? Para nós sabermos, né, se a gente está fazendo o correto com aquilo que Deus nos colocou, onde Deus nos colocou. Então fica, né, essa reflexão, né? É muito complexo o Monte Seir, porque Ezequiel fala ali sobre as profecias, né? Depois vem a parte do Apocalipse que entra, né, que sobre os montes aí, sobre esse Monte Seir. Então que fica essa reflexão para nós aí, irmãos. Deus abençoe, amém, e até mais. Boa noite, amados, tudo bem com vocês? Um prazer aqui estar falando com vocês aí, onde vamos dar continuidade, né, a falar sobre os montes. Hoje estarei falando sobre o Monte Sinai, o Monte Horebe, né? O Monte de Moisés. Moisés foi uma personalidade muito importante na Bíblia, né? Porque ele foi chamado para libertar o povo do Egito. Porém, na primeira vez que ele foi chamado no Monte Sinai, lá estava uma sarça ardente. E nessa sarça Deus falou com ele: Moisés, você vai buscar o povo do Egito, pois vejo que meu povo está sofrendo muito. Mas eu, Senhor, quem sou eu? Eles não vão acreditar em mim. Sim, Moisés. Você diz: eu sou aquele que sou. O eu sou me mandou até vocês. E ele, o Senhor dos Deus de seus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E quero ser lembrado. Vá, Moisés, leve essa vara, e com você essa vara fala muitos milagres. E assim foi Moisés. E no caminho da história, Moisés, ao conseguir tirar o povo do Egito, chegou até o Monte Sinai. Óbvio que tiveram muitos milagres feitos ali, pois o povo passava fome, sede e frio. A fome curou com o maná. O frio, quando estava, Deus colocou uma nuvem de fogo. E quando estava muito calor, Deus colocou nuvens para fazer sombras. E assim Moisés seguiu a sua caminhada com o seu povo. Então vocês imaginem só, um líder com 3 milhões de pessoas para ser seguidas. Quanto trabalho Moisés teve, né? E hoje muitas vezes a gente, cuidando de poucas vidas aí, também temos trabalho. Mas é certeza que vale a pena. Ao chegar no Monte Sinai, Moisés pediu para que o povo ficasse lá embaixo e subiu para falar com Deus. E Deus, diante de sua sabedoria, colocou a ele as tábuas das leis, os 10 mandamentos, para que o povo seguisse. Porém, com a demora de Moisés ao descer, o povo, em desacreditando que Moisés ia voltar, se criou um bezerro para adorá-lo. E nisso, Moisés, ao chegar com as tábuas dos 10 mandamentos, se irou, dizendo que eles não poderiam ter seguido outro Deus, e não existiria outro Deus. Eles tinham que adorar o Deus do amor, o Deus da aliança que eles tinham falado que iriam seguir. E nisso Moisés jogou as tábuas no chão, quebrou-as e derrubou o bezerro. E disse: aqueles que querem seguir a aliança com Deus
nós teremos uma nova oportunidade, que Deus é o Deus de amor, é o Deus de misericórdia. E novamente Deus deu mais uma oportunidade para esse povo. Aqueles que não quiseram seguir foram todos mortos. E Moisés sobe ao monte e pede para que o povo não suba ao monte, aguarde lá embaixo. Subindo Moisés novamente, ao falar com Deus, pediu mais uma oportunidade para aquele povo. E Deus novamente, em sua misericórdia, escreve as novas tábuas da aliança, os 10 mandamentos, aqueles que nós devemos seguir até nos dias de hoje. Porém Moisés, ao pedir para que visse a face de Deus, Moisés disse a ele: a minha glória é tão grande que eu se te mostrar a minha glória, você não vai suportar. Vai até a fenda de uma rocha. E nisso Deus se mostra com sua glória. E para que Moisés não morresse, Deus coloca a mão na frente. E Moisés simplesmente vê a face, a glória de Deus passando de costas, para que ele não veja o rosto de Deus. E assim Moisés desce para aos seus povos, só que de uma forma tremendamente diferente. Resplandece sobre ele a glória de Deus. O povo, ao ver Moisés com aquele brilho no rosto, aquele brilho do Senhor, que quando estamos mesmo com muito amor a Cristo e envolvidos no Espírito, transparece em nós também. O povo começa a acreditar que ali sim está a verdadeira lei de Deus, as tábuas dos 10 mandamentos, e começam a seguir Moisés veemente, até chegar à terra prometida. Mas, nisso, Moisés ainda morre, e quem abre o mar para os povos passarem são Josué, e muitos deles não conseguiram chegar à terra prometida. Mas, irmãos, nunca podemos desistir desse amor de Deus. A subida do Monte Sinai por Moisés é uma face que temos que sempre estar na nossa mente. Ele pagou um preço para fazer isso por nós. Imagina ele ter todos esses seguidores para uma libertação do povo de escravos. Então isso é a nossa vida, é lutar cada vez mais para que nós tenhamos a fé em Deus. E o profeta Elias, subindo no Monte Horebe, para se esconder da rainha Jezabel e do rei Acabe. Por quê? Eles queriam matar todos os profetas, pois eles queriam que todos adorassem só um Deus, o Deus Baal, que não é o nosso Deus maravilhoso de hoje. E o profeta Elias, chegando em Horebe, Deus manda ele ir a Damasco para que dê continuidade no seu, como que eu posso dizer para vocês, né? Naquilo que Deus tinha determinado ele. E lá ele unge o profeta Elias para dar continuidade à sua missão. E assim segue, meus amados, a nossa vida. Qual que é a lição que eu tiro de tudo isso, dessa palavra? Que nós temos que ser cada vez mais seguidores de Deus, cada vez mais cumprir as leis, cada vez mais seguir tudo aquilo que Deus coloca no nosso coração. E não podemos desistir de forma alguma desse caminhar com Deus, porque é Ele que nos sustenta. Eu sei que hoje, né, nós temos que falar dos montes, mas eu vou fugir um pouquinho, peço perdão ao pastor. Eu sou muito grato a Deus pelas orações dos irmãos, pela minha vida. Sou muito feliz, estou muito bem, estou me recuperando muito bem e tenho a certeza que logo todos nós vamos estar juntos em um só propósito: servir a Deus sobre todas as coisas. Muito obrigado, viu, meus amados? Continue orando por mim, pela nossa família. E eu continuo tremendamente orando por todos vocês. Que Deus proteja vocês tremendamente. Dê força, dê garra para nunca desistir desse evangelho, a qual nos ensinou que amar a Deus sobre todas as coisas é a melhor coisa que a gente faz na nossa vida. Deus abençoe a todos vocês e muito obrigado. Graça e paz, amados, tudo bem? Glória a Deus. Amém. Vamos lá, continuando a nossa série. A gente está falando sobre os montes da Bíblia, né? Está sendo muito edificante, né? E eu fiquei incumbido de falar do Monte Ebal, mais conhecido como Monte das Maldições. Amém? Essa passagem está no livro de Josué, capítulo 8, do 30 ao 35. Eu vou ler para o pessoal um pedacinho aqui.
Amém? Fala da renovação da aliança, né? Então vamos lá. Então Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no Monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos filhos de Israel, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras toscas, sobre a qual não se manejava instrumento de ferro, sobre ele oferecer holocausto ao Senhor e apresentar ofertas pacíficas. Escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés, que já este havia escrito diante dos filhos de Israel. Amém, irmãos? Após a conquista das terras, né? E Josué fala para o pessoal, fala, ó, agora vamos prestar um culto a Deus. E andaram 40 quilômetros, imagine, você parar uma guerra, sabe? Agora vamos parar tudo aqui e vamos prestar o culto a Deus. E vamos andar 40 quilômetros para esse lugar. Então eles foram lá para Siquém, né? Siquém fica situado o Monte Gerizim e o Monte Ebal. Chegando lá, montaram um altar, né? Como eu falei agora há pouco, um altar para oferecer sacrifícios ao Senhor. E fizeram com pedras toscas, né? Nada esculpendo, né? Nenhuma escultura fabulosa, né? Porque eu creio que Deus queria o mais espiritual possível, né? Que seja um culto mais espiritual. E foram lá, fizeram culto, sacrifícios, e conforme iam fazendo sacrifícios, eles foram citando, né? As maldições, né? Os pecados. E eu pergunto para os irmãos, por que Deus, de um lado tinha o monte da bênção, que é o Gerizim, o monte da maldição, o Monte Ebal? Por que Deus mandou construir um altar de sacrifício no Monte Ebal? Né? Eu creio que Deus estava falando assim, eu quero que vocês cumpram a lei. Porém eu sei que vocês não conseguem cumprir, né? Por isso o Senhor mandou fazer sacrifícios no monte da maldição, né? Onde foi derramado o sangue do cordeiro ali em cima, né? E Deus sabe da capacidade do ser humano, né? Ele sabe das nossas transgressões, que a gente não é capaz de cumprir. Então ele mandou fazer um altar e sacrificou cordeiro naquele lugar, para que todo pecado fosse pago naquele lugar, né? E retornou a falar das maldições. Ai daquele que pecar contra seu irmão, ai daquele que... tem uma passagem bem extensa, né? Que fala dos pecados, né? Que eles cometiam naquela época, dos pecados que o Senhor não compactuava com pecado nenhum. E por isso o Senhor mandou destruir aquelas cidades. Então eu creio que o Senhor veio para lavar, né, com o sangue do Cordeiro aqueles pecados. E assim como hoje, né, Jesus, a gente temos o sangue do Cordeiro, que é Jesus Cristo, que nos lava de todo pecado, né? E Josué, naquela época, Josué cumpriu tudo aquilo que Moisés havia ordenado. Josué foi fiel, né, aos mandamentos do Senhor, né? E eu creio que, tomando para hoje, a nossa fidelidade é o que nos faz enxergar mais longe, que nos faz avançar cada vez mais na vida cristã. Então, que todos nós podemos ser fiel a Deus em tudo que Ele deseja, né? E o amor do Senhor dura para sempre em nossas vidas. Que a gente seja fiel com Ele. Amém? Glória a Deus. Um abraço a todos. Até mais. Boa noite, irmãos. Paz e graça seja com todos. Amém? Amados, essa semana nós vamos iniciar nossos estudos
falando sobre o Monte Nebo, ou Monte Pisga. Nesse monte, irmãos, há algumas passagens. Em Deuteronômio 3, fala a respeito da proibição de Moisés atravessar o Rio Jordão. Na Bíblia Católica tem um livro chamado Segundo Macabeus, e nele fala do possível esconderijo da Arca da Aliança pelo profeta Jeremias no Monte Nebo. Em Deuteronômio 32, fala sobre a morte de Moisés. E é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês. Amados, como todos sabem, Moisés, por uma pequena desobediência dele, ele foi proibido de pisar na Terra Santa. Deus deu uma ordem a ele e a Arão para que fosse até uma rocha, e nessa rocha eles falassem com essa rocha. E dessa rocha sairia água para aquele povo. E todo aquele povo veriam a glória, o milagre e a provisão de Deus. Mas devido à circunstância do momento, devido a tudo aquilo que estava acontecendo naquele momento, a oposição do povo, a murmuração do povo, Moisés se irou e ele não falou com a rocha. Ele a feriu com 2 vezes o seu cajado sobre ela, saindo água para aquele povo. E de uma certa forma, amados, com esse ato, ele tirou a glória de Deus. Porque eu penso que muitos daquele povo ali viu o ato de Moisés e deu a glória para Moisés e tirou a glória de Deus. E por isso ele foi proibido de pisar na Terra Santa. Depois disso, Deus deu a ordem a ele que ele subiria ao Monte Nebo. De lá ele avistaria toda Canaã, toda a Terra Santa. Porém, não pisaria nela, porque ali ele morreria. Moisés se arrependeu amargamente e orou ao Senhor, mas mesmo assim ele acatou a ordem de Deus. Amados, eu não sei o que vocês estão passando nesses momentos, né? Esse momento de pandemia, né? De crise econômica, não sei. Mas que nós possamos estar centrados no Senhor Jesus, para não cometer atos que lá na frente nós possamos nos arrepender. Disso tudo eu tiro 2 lições. A primeira de todas é que toda a glória, toda a honra é do Senhor. Em qualquer coisa. Por menos que nós façamos, nada é nosso. É tudo do Senhor Jesus. Tudo de Deus. A glória toda é dele. Ele não divide a glória dele com ninguém. Por mais íntimo que você possa ser com Deus, ele não divide a glória dele com você. A segunda lição que eu tiro, e essa foi que mexeu bastante comigo, foi que eu pensei, poxa vida, Moisés, ele fez tudo isso e não pôde pisar na Terra Santa. Não teve a recompensa dele. Pelo contrário, amados, a recompensa dele foi muito maior do que pisar na Terra Santa. Porque ao ele morrer no monte, Deus o recolheu. E ele foi para o lado de Deus. Em Filipenses 1:23, Paulo diz que é incomparável melhor estar ao lado de Deus do que estar em qualquer lugar. Que isso possa arder no seu coração todos os dias, como arde no meu, de estar ao lado do Senhor. Eu quero me sentar à mesa de Deus. E você? Quer sentar à mesa com o Senhor também? Que fique essa reflexão. Nós possamos pensar um pouco nisso. Essa é a lição de hoje. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Até mais.
A graça e a paz, irmãos. Glória a Deus. Continuando a nossa série, Os Montes, né? O pastor lançou esse desafio, muito legal, temos aprendido muito legal. O que eu venho falar para vocês hoje aqui é sobre o Monte Hermon. Monte Hermon. Abra, por favor, em Salmo 133, do 1 ao 3. Lá diz assim: o quão bom e quão suave é os irmãos vivam em união. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém? Monte Hermon, né? O que há de tão especial nesse Monte Hermon? Ele é comparado à união fraternal e abençoado por Deus, né? Para conhecer melhor a geografia dele, desvendar os mistérios, né? Usado por Daniel em cânticos, né? Como um cântico de peregrino. O monte está localizado no extremo norte de Israel. É um dos pontos mais altos da região, né? Ele é chamado de Monte Grisalho também. Por que Monte Grisalho? Porque ele está sempre nevando no pico dele, né? No cume de Monte Grisalho também. Por que Monte Grisalho? Porque ele está sempre nevando no pico dele, né? No cume dele, está sempre nevando, né? E o que é o orvalho? A palavra que nós vamos falar aqui, né? Daria para falar sobre outro assunto também, né? Sobre o Monte Hermon. Só que nós vamos falar do orvalho. O que é o orvalho, né? O orvalho, se você ler em Deuteronômio 32, 1 e 2, diz assim: o orvalho é a palavra de Deus no coração dos homens. Ela tem o poder de transformar e produzir frutos dignos e abençoadores. Há um verso bíblico que diz: inclinai os ouvidos aos céus, e farei e ouça a terra as palavras da minha boca. Cotege a minha doutrina, como a chuva destile a minha palavra, como o orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas sobre a água relva. Deuteronômio 32, 1 e 2. Irmãos, o que fala sobre o orvalho? O orvalho, né, aquele lugar, o Monte Hermon, ele é abençoado por quê? Porque o orvalho, ele desce. O orvalho vem lá de cima do cume dele, ele vem descendo. E no Monte Hermon tem 3 canais, né? 3 rios que deságua onde? Deságua no rio. Espera aí, irmãos. No Rio Jordão, certo? No Rio Jordão. E algumas pessoas acreditam que o quê? Esses 3 rios que deságua no Rio Jordão nada mais é que o Pai, o Filho, o Espírito Santo. É a Trindade, né? Então algumas pessoas acreditam, e a Bíblia diz, né, que o orvalho realmente é esse lugar tão especial porque ele desce, o orvalho vem em cima e vem descendo, né? Tem uma passagem aqui também que eu vou ler para os irmãos. Aqui. O orvalho é enviado do céu como um refrigério para a terra, tornando-se tão fértil que floresça e frutifique o ano inteiro. Amém? Então o orvalho é enviado do céu, né? Acredita-se que vem do céu o orvalho, né? E que ele floresça, é um lugar que floresce dia e noite, o ano inteiro, né? E funciona como que? Como um bálsamo para as pessoas, né? Eu quero dizer para os irmãos que assim tem que ser a palavra de Deus. A palavra de Deus para mim, para você, ela tem que arremeter, na verdade, de como se fosse um bálsamo, né?
Nós temos que ser como o orvalho, que ele vem descendo, que ele traga um bálsamo, traga ânimo, paixões para as pessoas, né? Modificando o mundo, tornando as pessoas melhores, né? Que em momento crítico de nossa convivência, né, possamos recordar esse salmo que para dirigir a direção do Espírito Santo, proporcionando abundante com águas do Jordão que nasce no orvalho do Hermon. Então esse rio, irmão, por que ele é abençoado? Se vocês lembrarem, né, todos sabem, na verdade, que foi no Rio Jordão que João Batista batizou o Messias, o Cristo, o próprio Cristo, né? Então, que nós possamos realmente ter esse entendimento, que a gente podamos ter, né, essa sã doutrina que é colocada. Hoje estamos em um tempo, né, que ninguém ouve ninguém. Os mais novos não ouvem os mais velhos. Estou falando na fé cristã mesmo, né? Quanto por rebeldia, irmão, eu estou aqui na empresa que eu estou abrindo. Essa empresa aqui era para me abrir, né, em abril, né? Peço até perdão pro pastor, pro meu discipulador, porque em abril eu simplesmente abri mão, falei, ó, não vai dar, porque meu sócio queria abrir em abril, e abri mão de ir no encontro, abri mão de ir em tudo, né? E olha como é as coisas, tá vendo? Hoje já estamos em junho, daqui a pouco vai entrar em julho e eu não inaugurei. Então que possamos entender que as coisas é a vontade de Deus, não é a minha vontade. Então eu estava ansioso, estava aflito, e agora eu aprendi a colocar na mão de Deus, porque eu sei que Ele que vai trazer o bálsamo, né? Ele que vai trazer o refrigério que vem do alto. Esse orvalho, ele vem sobre nós. Então ele vem sobre o pastor Almir, né, pastor Flávio. Depois vem sobre o pastor Almir, amém? Depois sobre os nossos discipuladores, né? E vem descendo pela barba. Por isso que o lugar mais alto que devemos estar é aos pés da cruz, é aos pés de Cristo, entendeu? Pessoas que estavam lá embaixo do Monte Hermon, no pé, já chegando no rio, elas foram abençoadas com esse orvalho. Eles acampavam lá e a barraca era cheia de orvalho quando eles acordavam. Você entendeu? Então um lugar que devemos estar, irmãos, é em pés de Jesus, pé da cruz. Então um lugar que devemos estar, irmãos, é em pés de Jesus, pé da cruz. Que possamos crescer em união, que possamos estar juntos, né? Que nenhum mal venha nos afligir, né? Que nós possamos realmente, né? Aqui tem um texto que diz assim: o Monte Hermon é um santuário invisível aos olhos dos ímpios, visível e revelado apenas aos escolhidos por conta da sua grandeza e importância espiritual. Não foi à toa que o Senhor Jesus escolheu dentre os demais, afinal, nele Deus ordena a bênção e a vida para sempre, né? Nós temos que ser assim, dessa forma. Temos que ser como um bálsamo, como um Monte Hermon, né? A palavra de Deus, para os ímpios, ela é invisível, porque eles não conseguem enxergar a espiritualidade, eles não conseguem, mas nós conseguimos. Por isso, irmão, creia, as coisas vão ficar bem, né? Nós vamos voltar a cultuar a Deus, né? Nenhum mal vai nos acontecer. Amém, irmãos? Quero deixar um abraço, um beijo para todo mundo aí. Deus abençoe, viu? Espero que tenham compartilhado essa palavra, que vocês tenham entendido, que eu possa ter me expressado bem. Amém? Deus abençoe. Um grande beijo. Obrigado, gente. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos.
Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de estar podendo fazer parte, né, deste nosso estudo sobre os montes. Agradecer ao pastor, aos nossos discipuladores, né? E essa noite eu venho aqui para falar sobre o Monte Tabor. Monte Tabor, que fica na Galileia, aproximadamente ali 17 quilômetros do Mar da Galileia. Monte Tabor, também conhecido como o Monte da Transfiguração, lugar onde alguns discípulos de Jesus puderam vê-lo de uma forma gloriosa. A passagem, irmãos, nós podemos encontrar nos livros de Mateus 17, Marcos 9, Lucas 9. Ela nos narra que Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e subiu ao monte para orar. Mas quando o Senhor Jesus estava orando, a sua aparência se transformou. Ele ficou resplandecente. E ali também, de uma forma gloriosa, surgem Moisés e Elias. Mas por que Moisés e Elias? Estudiosos dizem que Moisés representando a lei e Elias os profetas. E a palavra de Deus diz que o próprio Jesus nos fala que a lei e os profetas testificam de mim. Então ali era a lei, os profetas e a graça. Estudiosos dizem também que o propósito da conversa ali foi sobre o que Jesus iria passar, sobre o significado da cruz, que Jesus é o enviado de Deus para a salvação do homem. Então, naquele momento, Pedro, Tiago e João, eles puderam presenciar alguns milagres, né? Como a transfiguração de Jesus, Moisés e Elias surgindo de uma maneira gloriosa, a voz do nosso Deus surgindo ali quando a nuvem os envolve. A palavra diz que os três estavam tomados pelo sono, mas eles puderam presenciar e ver isso. Então Pedro ficou tão impactado com aquilo que ele estava vendo, que ele chega em Jesus e propõe fazer 3 tabernáculos. Algumas versões, irmãos, falam em tendas, mas eu quis aqui trazer a palavra tabernáculo, porque essa passagem nós poderíamos usar ela como exortação sobre os nossos comportamentos. Mas eu fui tocado pelo Espírito, eu creio que o Senhor me tocou para eu trazer motivação para os irmãos e para mim. Porque o tabernáculo, irmãos, era um lugar de adoração. Então ali é nítido que Pedro propôs em fazer o tabernáculo porque ele queria curtir aquele ambiente de glória que estava acontecendo ali. Pedro queria ficar ali naquele ambiente, embora ele tenha sido repreendido pela voz do Senhor, porque ele meio que igualou o Senhor Jesus a Moisés e Elias. Mas o coração de Pedro era de estar naquele ambiente com aqueles homens, né? Então, assim, ali a palavra também nos fala que eles estavam tomados por sono. E quantas vezes nós não nos sentimos cansados, né? Quantas vezes não bate na gente um desânimo. Mas eu quero trazer aqui para os irmãos que nós temos que ser como Pedro naquele momento. Que nós, quando estamos no culto, nas células, tudo isso é para que a gente possa nos alimentar. São ambientes onde nós podemos provar da glória e da manifestação de Deus, onde nós podemos nos alimentar, onde nós podemos nos fortalecer. Então, para que nós possamos ser como Pedro
e ficar firmes, né? Buscar cada vez mais ao Senhor. Porque o nosso chamado, irmãos, está no nosso lar, na nossa família, no meio dos nossos amigos, no nosso ambiente de trabalho. Esse é o local que nós podemos cumprir o nosso chamado. Esse é o lugar onde nós podemos externar o caráter de Cristo. Então, nessa noite eu quero motivar os irmãos que nós possamos ser como Pedro nesse monte da transfiguração. Eu estou aqui falando, eu estou arrepiando. Mas que nós possamos aproveitar todas as oportunidades, irmãos, de manifestar o caráter de Cristo. Com amor, com um coração parecido com o dele, cheio de mansidão, de paz, porque é isso que esse mundo, nesse momento que nós estamos passando agora, é o que as pessoas estão precisando. Amém? Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Glória a Deus, que série maravilhosa, né? E hoje vamos dar continuidade a essa série. Eu creio que Deus tem falado nos corações de cada um, assim como tem falado comigo, todos os dias que os irmãos têm postado, têm comentado sobre os vídeos que está sendo criado nesses dias, nessa série. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Monte Gilboa, ou Monte Gilboa, né? Ambas as traduções, as pronúncias estão corretas. Esse monte também ele é conhecido como Monte Saul, né? E não tem como não falar do rei Saul e também de Gideão. E o que acontece? Lá no capítulo 7 de Juízes, Gideão ele consegue derrotar os medianitas e os amalequitas, pois Deus estava sempre com ele, né? Porque Gideão ele era um homem obediente, ele era um homem temente a Deus, é um homem que não tomava decisões com suas próprias mãos, ele sempre tinha a direção de Deus para fazer as suas coisas, ele pedia a direção de Deus, esse era um homem reto perante a Deus. Lá no capítulo 7 de Juízes, Gideão ele consegue derrotar os midianitas e os amalequitas, com apenas 300 homens, meus irmãos. Mas naquele momento ali, antes dele vencer, ele estava com mais de 20 mil homens para batalhar. Só que Deus, né, ele olhou para aquela quantidade de homens e falou assim, você não vai lutar desse jeito, né? São muitos homens. O povo não vai pensar que fui eu que ajudei você a derrotar esse exército. Então, de 20 mil homens, o Gideão conseguiu diminuir para 10 mil, pela metade. E Deus falou assim para ele, quem tiver com medo de batalhar, que saia do Monte Gilboa e vá para casa, né? E o que aconteceu? De 20 mil ficou 10 mil, depois de 10 mil, Deus falou, ainda tem muito. Resumindo, meu irmão, Gideão conseguiu vencer a batalha, sabe com quantos homens? 300 homens. E a Bíblia diz que Gideão, quando ele olhava para o exército inimigo, ele via o exército como se fosse grãos de areia de praia. Imagina a quantidade de homens. Então, Deus estava com ele com todo momento. Mas por que Deus estava com ele? Sabe por que ele conseguiu vencer a guerra? Porque Gideão era um homem obediente. Gideão era um homem temente a Deus. Gideão, tudo o que ele fazia, ele pedia direção de Deus. Ele não fazia nada com as suas próprias mãos. E foi assim que Gideão conseguiu vencer aquele exército grande, com apenas 300 homens, e é claro, ajuda de Deus, né? E falando um pouco sobre o Monte Gilboa, o Monte Gilboa é sinônimo de guerra, de batalha, né? Onde os povos se encontravam ali para poder batalhar. E lá em 1 Samuel 28, o rei Saul acampou seus homens israelitas lá no Monte Gilboa. Quando Saul viu o exército dos filisteus, ele ficou apavorado, meus irmãos. Ele perguntava a Deus o que deveria fazer. E
e ele orava a Deus, só que ele não tinha resposta. Deus não respondia para ele, nem através de sonhos, nem através de profetas. Ele procurava uma resposta ali naquele momento. Saul, naquele momento de desespero, ele pensava que Deus tinha o abandonado. Então o rei Saul foi atrás do quê, meus irmãos? De uma feiticeira. Olha isso, uma feiticeira para procurar resposta, meus irmãos. Quantas vezes nos sentimos como Saul? Em momentos difíceis Deus não responde. Às vezes Deus fica em silêncio, mas eu quero falar para vocês que o silêncio também é a resposta de Deus. Nesse momento, meus irmãos, devemos descansar, entregar nas mãos de Deus tudo aquilo que está tirando a nossa paz. Temos um Deus maior que tudo, maior que qualquer enfermidade, maior que qualquer problema. Só Ele pode nos dar vitória em meio às batalhas. Mas Saul, no momento de desespero, onde ele não soube descansar, esperar no Senhor, largou tudo aquilo que ele tinha de valor. Aquilo que Deus entregou na mão dele, que era a coroa e o reinado. Ele tirou a coroa, se disfarçou e foi consultar a feiticeira. Irmãos, Deus tem entregado a coroa para nós. Você tem a coroa, eu tenho a coroa. Não entregue a sua coroa para ninguém. Nós temos a coroa. Deus entregou na sua mão a coroa. Ele sabe o quanto você pode carregar. Ele te conhece no íntimo como ninguém. Não procure em outros lugares aquilo que só Deus pode te dar. Saul também desobedeceu a Deus, meus irmãos. Deus tinha pedido para ele derrotar por completo os amalequitas. Ele ordenou isso, mas Saul não derrotou do jeito que Deus pediu. Ele quis fazer do jeito dele. A Bíblia relata que no Monte Gilboa os filisteus lutaram contra os israelitas. Os filisteus então mataram os filhos de Saul. Um deles era Jonatas. Saul também foi atingido por uma flecha e também foi morto ali naquele monte. Outro ponto que me chama muita atenção no Monte Gilboa, só que nos dias de hoje. Eu fui dar uma pesquisada e ao redor do monte é um lugar muito fértil, um lugar de grande vegetação. Só que no monte mesmo é um lugar seco, é um lugar que não é fértil. Tudo isso por causa que lá na frente o profeta Davi disse assim: Gilboa, que nunca mais produza fruto, que você nunca mais produza oferta de primícias, pois morreu em ti aquele que era ungido. Quando eu olho para o Monte Gilboa, meus irmãos, eu sou obrigado a fazer uma autoavaliação na minha vida. Muitas vezes estamos vivendo sequidão em meio à prosperidade. Eu conheço pessoas, eu conheço homens, mulheres, pessoas de Deus até, que estão vivendo um momento de sequidão em meio à prosperidade. Não conseguem enxergar a prosperidade em meio à sequidão, sabendo que Deus está a todo momento com ele, aonde que ele esteja, no momento de ele acordar, ele está respirando, ele tem saúde, ele tem alimento, mas mesmo assim ele está reclamando. Que não sejamos como o Monte Gilboa, uma testemunha de desonra, mas que sejamos uma terra fértil que testemunha a glória e o poder de Deus. Um grande abraço, meus irmãos. Fiquem com Deus. Paz. Você não vai parar. Você não vai parar. Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar. Você não vai parar. Amém, amados, a paz do Senhor. Na palavra de hoje, sobre o Monte Sião, diz assim no Salmo 125, versículo 1: Os que confiam no Senhor serão como o Monte Sião, que nada se abala, mas permanece para sempre. O que quer dizer isso daí? Estudando a palavra, eu notei que o Monte Sião ficava a sudoeste, no caso da cidade de Jerusalém. Era uma fortaleza muito fortificada que vinha água de Gion e de difícil acesso,
porque tinham penhascos em volta dela e aí tinha um muro muito bem fortificado, que não deixava as pessoas entrarem. Mas havia o homem segundo o coração de Deus, chamado Davi, que, pelo propósito do Senhor, conseguiu conquistar aquela cidade. Ali, aquela cidade foi chamada depois de Cidade de Davi, onde foi montado um templo, um espaço físico para Deus se comunicar com seus filhos. O que quer dizer essa palavra no Salmo 121? Os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Quando Deus fala isso, não é que os filhos dele não vão passar por tormentas, por coisas que não são boas, por adversidades. Passarão, mas o Senhor está conosco. Antes do inimigo, do espírito, de mal olhado, de macumbaria, qualquer coisa atacar você, como diz no Velho Testamento, o Senhor vai estar ao nosso derredor, nos protegendo, assim como nossa casa, nossa família, nossos bens. Creia, porque se você crer, você será como um monte de Sião, será protegido pelo Senhor. Nada de mal te acontecerá, porque se sua fé não... Então, irmãos, se mantenham na fé, porque o nosso tesouro, o que há de bom para a gente, está junto do Senhor. Deus abençoe vocês, tenham uma boa noite, em nome de Jesus. Boa noite, irmãos, graça e paz. Espero que todos estejam bem em suas casas, com suas famílias. E essa noite, para dar continuidade à nossa série aí dos montes da Bíblia, eu tenho o privilégio de falar sobre o Monte Líbano. O Monte Líbano ele é conhecido como Montanha Branca, porque a maior parte do ano o seu cume ele é coberto pela neve. E o Monte Líbano ele é uma denominação de uma pequena cadeia montanhosa. Isso mesmo. Ele é uma extensão de montanhas por todo o Líbano. Muito interessante, eu não sabia dessa curiosidade sobre o Monte Líbano. E um outro episódio muito importante que nós temos na palavra do Senhor foi quando o rei Salomão ele foi construir o templo. E ele mandou seus homens até o Líbano para que de lá ele trouxessem as matérias-primas para a construção do templo, irmãos. Eu vou ler com os irmãos que está em 1 Reis, no capítulo 5 e no verso 14. Diz assim a palavra do Senhor: Ele mandou seus homens para o Líbano em grupo de 10.000 por mês. E eles se revezavam, passando 1 mês no Líbano e 2 em casa. Adoniram chefiava o trabalho. Salomão tinha 70.000 carregadores e 80.000 portadores de pedra nas colinas, bem como 3.000 capatazes que supervisionavam o trabalho e comandavam os operários. Por ordem do rei, retiravam da pedreira grandes blocos de pedra de ótima qualidade para servirem de alicerce para o templo. E os construtores de Salomão e de Irão e os homens de Gebal cortavam e preparavam a madeira e as pedras para a construção do templo. Irmãos, não é à toa que Salomão mandou que os homens fossem até o Líbano para poder trazer de lá a matéria-prima para a construção do templo. Primeiro, ele fala que as pedras elas eram de ótima qualidade e serviram como base para o templo. E de lá também veio a madeira para a construção de todos os artefatos de madeira do templo. Por que veio de lá essa madeira? É onde que eu quero falar com os irmãos a respeito do cedro do Líbano.
Sabia que o cedro do Líbano ele foi citado na Bíblia 85 vezes? Irmãos, é muita coisa e não é à toa, porque nada é à toa que a gente aprende na palavra do Senhor. E sabia que o cedro do Líbano, ele fascina por causa da sua majestade, porque ele é a árvore mais alta que tem ali. E outra, a sua madeira, ela é imperecível, irmãos. Isso mesmo, irmãos, imperecível. Uma madeira que não estraga. Uma madeira que mesmo depois de cortada, ela permanece boa. Irmãos, isso é algo maravilhoso. E não é à toa, porque Deus, ele revelou através do rei Davi, em um dos seus salmos, o como ele vê os seus filhos. Como ele vê que os seus filhos precisam crescer. No Salmos 92, a partir do versículo 12, diz assim a palavra do Senhor: os justos, eles florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano. E continua: plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo, Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Irmãos, isso é um salmo poderoso, maravilhoso, o salmo de número 92. Irmãos, aqui o Senhor nos mostra como Ele quer que nós sejamos, através da ilustração do cedro do Líbano. Queridos, Ele vê, sabia que o cedro do Líbano, até o 3º ano de vida, as suas raízes elas crescem até 1,5 metros para debaixo da terra, enquanto na superfície apenas 5 centímetros estão para fora da terra. E só após o 4º ano, essa árvore ela começa a crescer. O que o Senhor ele quer nos dizer? Que antes de nós termos frutos externos, precisamos ter as nossas raízes aprofundadas. Nós precisamos começar a crescer na nossa raiz, poder estar firmados no solo, aonde Deus nos plantou, aonde fomos convertidos, onde nós conhecemos o Senhor. Esse é o nosso solo. Por isso, irmãos, a nossa promessa no Senhor para nós é que nós vamos crescer sim, mas isso é no tempo do Senhor. Nós não precisamos estar ansiosos para esse crescimento, porque nós vemos que muitas vezes, muitos irmãos, eles se convertem, chegam na igreja e logo querem um ministério, querem estar envolvidos na obra, já querem ter um ministério estabelecido, ter pessoas já cuidando de pessoas. E muitas vezes, irmãos, aonde o cristão ele acaba se perdendo, porque a sua raiz ela não está firmada no solo, a sua raiz ainda não cresceu. Por isso, antes de nós termos os nossos frutos visíveis, precisamos buscar o nosso fruto interno, o fruto espiritual, a nossa comunhão com Deus, a nossa intimidade com Deus. Por isso, através da leitura da palavra, através dos cultos, de louvores, as nossas raízes elas vão sendo firmadas, fortalecidas no Senhor. É isso que faz com que nós sejamos cristãos prósperos, abençoados. Outra coisa é que as raízes do cedro ela busca os lençóis freáticos. Por isso crescem tanto. Por isso lá no Líbano não importa se faz sol, se faz chuva, se neva, se faz seca, as suas folhas estão sempre verdes. E essa árvore está sempre nutrida.
porque ela não depende de situações externas para que ela se alimente. Assim também somos nós cristãos. Nós não podemos depender das situações externas para que nós venhamos nos alimentar de Deus. Nós não podemos esperar que aconteça uma situação adversa, difícil, para que nós venhamos buscar a Deus. Nós precisamos estar sempre nos alimentando dele, antes de acontecer a situação adversa. Porque aí nós já vamos estar preparados, irmãos. Nós estaremos já cheios de vigor, de saúde espiritual, para no dia mal nós podermos enfrentar ele e sairmos vitoriosos. Como diz a palavra do Senhor, nós seremos provados, mas não seremos derrotados, irmãos. Nós não seremos derrotados, você não será derrotado, você é um vitorioso, amado do Senhor. Nada vai mudar isso, nada vai mudar essa verdade sobre a sua vida. Sabe uma outra curiosidade sobre o cedro do Líbano? Entre as demais árvores, as demais plantas, é que quando qualquer outra árvore ou outra planta, as suas raízes vão crescendo e elas alcançam uma pedra, uma rocha, a raiz ela para de crescer. Agora, o cedro do Líbano, quando a sua raiz encontra a rocha, sabe o que ele faz? A sua raiz ela abraça a rocha, ela se entrelaça na rocha. E aí ela fica mais fortalecida ainda. E aí ela fica uma árvore que não vai se abalar com vento forte, com tempestade, com furacão, pode bater o vento que for. E essa árvore ela vai permanecer firme, forte, não vai se abalar, irmãos. Assim também devemos ser nós. As nossas raízes, elas devem estar entrelaçadas na rocha que é o Senhor Jesus Cristo. E quanto mais nós estamos abraçados e envolvidos nele, mais nós seremos prevalecentes nessa terra. Mais nós não seremos abalados, nós permaneceremos até a vinda do Senhor Jesus e alcançaremos a vitória e sairemos de lá livres e prósperos nele. Irmão, você é o cedro do Senhor. Portanto, que você possa lançar a sua raiz, que você venha encontrar o lençol freático do céu, de onde vem a nossa chuva. Que a sua raiz, irmão, ela possa estar entrelaçada na rocha que é o Senhor Jesus Cristo, para que nem o vento, nem a chuva, nem a tempestade, nem a seca, nada poderá te abalar. Esse monte, essa palavra, ela mexeu muito comigo, falou muito comigo, porque eu vejo que nós somos essa árvore de bom fruto que o Senhor plantou. Essa palavra me mostra o quanto mais eu preciso estar entrelaçado com o Senhor Jesus, para que eu venha experimentar no tempo de crise, no tempo de angústia, no tempo de sequidão, mesmo que a videira não dê fruto e não se ache gado no campo, o Senhor me sustentará e Ele te sustentará. Ele é o seu guardião, Ele é o seu rei, Ele te ama e nada pode mudar essa verdade sobre a sua vida. Eu espero que essa palavra tenha edificado a sua vida, meu irmão. E que em nome de Jesus, sempre que você pensar no cedro do Líbano, saiba que essa é uma ilustração que fala sobre a sua vida, sobre como nós devemos ser. Que o Senhor Deus te dê uma boa noite de descanso e que o seu dia amanhã seja maravilhoso, em nome de Jesus. E um abraço para vocês, irmãos. Boa noite, irmãos.
A graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre vocês. Irmãos, vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo aqui sobre os montes, né? E já de antemão quero agradecer ao pastor Almir Souza e aos nossos discipuladores que chegaram a esse propósito, né? E eu quero confessar aqui que eu estou sendo edificado com isso, né? Está sendo de grande proveito para mim, né? E hoje nós vamos falar do Monte Carmelo, um monte muito conhecido aqui entre nós irmãos, entre nós crentes, né? E não dá para falar do Monte Carmelo sem falarmos do profeta Elias, né? Não dá para separar os dois, porque tem uma história incrível que acontece naquele local através do profeta Elias, que acontece ali no Monte Carmelo. Para a gente entender um pouquinho melhor ali, ela está em 1 Reis, essa história, no capítulo 18. Mas se a gente voltar no 17 ali um pouquinho, nós vamos entender o porquê Elias foi levantado, o porquê Elias foi enviado ali àquele local, né? E depois da morte do rei Salomão, começa ali aqueles reis se atrapalharem muito, e até chegar no rei Acabe, que esse consegue, né, se atrapalhar muito mais, esse consegue ser reprovado, né, já no seu casamento, porque ele casou-se com Jezabel e conhecemos a história de Jezabel, sabemos onde ela acaba, né? E com isso, aquele povo começa a adorar ao deus Baal, né, ao deus dos Balaíns, que é de onde veio a família de Jezabel, né? E o deus de Baal, ele era conhecido como deus da vida e fertilidade, né? Então, olha só, no capítulo 17, o que Elias já começa fazendo ali? Então Elias já começa chutando o balde, Elias já começa dizendo, já começa profetizando que naquela terra, que naquele lugar não cairia uma única gota de orvalho ou de chuva, né? E realmente por 3 anos houve grande seca naquele lugar, né? Até no 3º ano Deus enviar novamente Elias ao Monte Carmelo, aquele local. E quando Elias então ali se encontra com o rei logo pergunta, né? O rei Acabe já pergunta. Ali no capítulo 17 de 2 Reis, no capítulo 18, versículo 17, diz assim, ó: quando viu Elias, disse-lhe: é mesmo você, perturbador de Israel? Isso o rei Acabe dizendo. E Elias responde: não tenho perturbado Israel, mas você e a família do seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Balaíns. Agora, convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo e traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem à mesa de Jezabel. E então foi convocado ali aquele duelo, né? Elias sozinho, o único profeta que havia sobrado, contra 850 profetas, né? E Elias logo se dirige ao povo já chutando a porta de novo. Elias diz assim: até quando vocês vão oscilar de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Agora, se Baal é Deus, sigam-no, né? Amém? E conhecemos o resto da história. Eu quero correr aqui, irmãos. Então, é preparado ali os holocaustos. E eu queria chamar a atenção dos irmãos para uma coisa. O que Elias começa fazendo na sua vez do holocausto? Elias começa restaurando, a Bíblia diz, ele começa restaurando o altar. Então Elias começa ali separando, escolhendo 12 pedras, que a Bíblia nos relata ali, que essas 12 pedras representavam as 12 tribos. Então, uma pedra para cada tribo. Então Elias restaura o altar com uma pedra representando cada tribo, né? E então Elias põe a madeira, né? E então Elias, isso tudo já depois dos profetas de Baal terem clamado, terem gritado e nada do Deus Baal ter respondido eles. Isso depois já de 5, 6 horas, né? Daqueles homens clamando ao Deus Baal deles. E então Elias, o que Elias faz ali que chama a minha atenção, e eu queria que chamasse sua atenção também, irmãos. O que era de mais precioso naquela época era a água. E o que Elias pede? Elias pede ali para os seus servos: quero 4 jarros grandes de água. 4 jarros grandes. E façam isso por 3 vezes. Novamente, irmãos, temos o número das tribos de Israel aí. Temos um jarro para cada tribo. Novamente,
né? E Elias derrama aquela água sobre o holocausto. Irmãos, e pesquisando sobre isso, de um lado do Monte Carmelo era um mar, e do outro, mais para baixo ali, o ribeiro. E esses homens buscavam essa água no ribeiro. Então, cerca ali de 1h30 para eles descerem o Monte Carmelo e depois subirem o Monte Carmelo com aquela água. Então, cerca de 1h30. Então, aquilo era demorado, né? E conhecemos a história, conhecemos como foi o holocausto, né? E a oração de Elias ali. Elias diz assim, lá no capítulo... Agora no 36, no versículo 36, já diz assim, ó. A hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou. O Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que fique hoje conhecido que tu és Deus em Israel, e que eu, o teu servo, e que fiz todas essas coisas por ordem tua. Amém? Conhecemos o final, né? Ali, irmãos, desceu fogo do céu e consumiu todo o holocausto. A Bíblia diz que até o pó da terra foi consumido, né? E o que nós aprendemos com isso, irmãos? Que há um Deus verdadeiro em Israel. Há um Deus em Israel que é só clamarmos, e ele responde, que é só restaurarmos o altar e ele vem, que é só oferecermos o sacrifício e ele vem, mas oferecer um sacrifício agradável, oferecer algo realmente precioso para Deus, oferecer algo precioso. Tanto, irmãos, que o que Elias começou dizendo, que não haveria uma única gota de orvalho e chuva naquela terra, Elias lá na frente, os irmãos conhecem a história, o que Elias diz lá na frente? Pergunta ao servo, o que você vê em direção ao mar? E o servo diz, uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Isso dá tanta autoridade para Elias dizer assim, ó, pede ao rei que tenha pressa, porque vai cair grande chuva. Chuva. Elias começou parando a chuva e agora Elias termina profetizando chuva. Por quê? Porque Elias ofereceu algo precioso, ofereceu o que era mais precioso naquela hora. Por isso, no nome de Jesus, irmãos, que os irmãos recebam o espírito de Elias, que os irmãos possam receber o espírito de Elias, o espírito de coragem, o espírito, irmãos, de um verdadeiro adorador, de um profeta do Senhor, no nome de Jesus. Espero ter abençoado a cada um de vocês, assim como eu fui abençoado. No nome de Jesus, tenha uma boa noite. Boa noite, irmãos, a graça e a paz, tudo bem com vocês? Aleluia, né? Irmãos, nessa noite vamos dar continuidade à nossa série, né? A nossa série sobre os montes, né? Que está sendo uma bênção, né? E nesta noite, irmãos, nós vamos falar sobre o Monte Gerizim, né? Também conhecido como o Monte das Bênçãos, né? Em Deuteronômio, capítulo 27, diz que Deus ordenou Moisés que fizesse as leis, escrevesse as leis, né? E após ter feito isso, o povo começou a obedecê-la, né? E assim que o povo começou a obedecer as leis do Senhor, Deus enviou outra ordem divina a Moisés. Deus pediu para Moisés pegar 12 tribos, né? E dessas 12 tribos, 6 iriam para o Monte Ebal e 6 iriam para o Monte Gerizim. As 6 tribos que foi para o Monte Gerizim, lá eles pronunciavam bênçãos, né? Bênçãos sobre aqueles que obedeciam a palavra do Senhor, aqueles que ouviam a voz do Senhor. E as outras 6 tribos que foram para o Monte Ebal, eles pronunciavam maldições, maldições àqueles desobedientes, aqueles que não obedeciam à voz do Senhor. Amém? E assim, irmãos, ficou conhecido como o Monte Ebal, o Monte da Maldição, e o Monte Gerizim como o Monte das Bênçãos, né? Então, irmãos, o que essa palavra nos diz? Que quando nós obedecemos, quando nós estamos dispostos a ouvir a voz do Senhor, a guardar a voz do Senhor em nossos corações, as bênçãos que foi dita lá no Monte Gerizim, vem sobre nós. Nós também vamos fazer parte e receber essas bênçãos. Então, irmãos, eu creio que nesta noite maravilhosa, as bênçãos do Senhor é sobre nós, né?
Sabe, irmãos, eu não sei, nesse momento de pandemia, o que exatamente cada um está passando, né? E eu creio que a partir do momento que nós estamos juntos nessa batalha, juntos nessas horas, né? E ouvindo a voz do Senhor, eu creio que as bênçãos dele virá sobre nós. Irmãos, quando o pastor enviou, né, no grupo que nós iríamos falar, cada um de um monte, e para mim veio o Monte Gerezim, eu não vou mentir aos irmãos, eu não conhecia o Monte Gerezim ainda. E quando eu vi que o Monte Gerezim é o Monte das Bênçãos, sabe, irmãos, eu fiquei muito feliz em poder falar desse monte, porque são tantas bênçãos que Deus tem colocado em minha vida, irmãos. Como todos sabem, eu fiquei um tempo desempregado e no dia 1º do 4, em plena pandemia, abriu uma porta de emprego para mim e eu fui abençoado, irmãos. Numa situação tão difícil, né? Então, irmãos, que nessa noite eu tenho a dizer a vocês, irmãos, que não importa, irmãos, não importa a situação que vocês estejam passando, não importa o momento que você está vivendo, irmãos, creia. Creia nele, irmãos, que ele tem o melhor para vocês. Eu creio que as nossas bênçãos já foram lançadas, irmãos. É só a gente recebê-las. E eu creio que da mesma forma que Deus está fazendo em minha vida, ele vai fazer na vida de vocês, irmãos. Eu creio que quando essa pandemia passar, meus irmãos, tudo vai se normalizar e que nós possamos ter tudo como era antes. Ou seja, melhor ainda, irmãos. Como não? Melhor ainda. Eu creio, irmãos, que na vida de cada um aqui, irmãos, desse grupo, desses irmãos que estão ouvindo essa palavra, que aquelas bênçãos lançadas lá no Monte Gerezim vai vir sobre a vida de cada um, irmãos. E obrigado, eu agradeço todos os dias, irmãos, todos os dias a Deus, por cada bênção que Ele tem dado a mim. Então, irmãos, simplesmente creiam nisso e recebam, irmãos, essas bênçãos, pois Deus, Ele é maravilhoso. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe vocês. Uma noite abençoada. E sempre vamos ouvir a voz do Senhor. Que Deus abençoe vocês. Aleluia. Boa noite, irmão. Pai do Senhor Jesus seja convosco, comigo, com todos. Quero agradecer a oportunidade que o pastor nos deu e dar continuidade na nossa série que é falando sobre os montes. Hoje estou aqui para falar do Monte das Oliveiras, monte muito importante, onde o nosso Senhor Jesus Cristo lá se encontrou várias vezes com seus discípulos para orar, para dar o seu sermão, para falar da vida dele aqui nessa terra, né? Onde também ele se encontrava bem distante da cidade de Jerusalém, onde ele contemplava ali a presença de Deus naquele monte. Tá bom, irmão? Então, irmão, o Monte das Oliveiras, irmão, fica localizado, fica situado a leste da cidade antiga de Jerusalém, em Israel, tá? O Monte das Oliveiras, irmão, é sagrado para judeus, cristãos, muçulmanos, e muitas tradições estão associadas a ele. Segundo a Bíblia, exemplo, Jesus teria transmitido ali alguns de seus ensinamentos, né? O Monte das Oliveiras, irmão, é mencionado na Bíblia desde o Antigo Testamento e no Novo Testamento é citado em conexão com o ministério de Jesus aqui na Terra, né? Ele é mencionado com o ministério de Jesus aqui na Terra. Então, portanto, Jesus andou tanto no Monte das Oliveiras, está lá no Monte das Oliveiras, onde Jesus Cristo fez o seu sermão, onde fez as suas profecias, está lá em Mateus 24, de 1 a 31, também está em Marcos 13,
1 e a 27. Tá, irmão? E foi das cercania dos montes, Jesus iniciou a sua entrada triunfal em Jerusalém. Foi da cercania do Monte das Oliveiras, irmão. Tá bom? Vou citar mais um episódio que isso começou. Isso vai acontecer vários episódios que Jesus fez através do Monte das Oliveiras. Na noite que Jesus foi traído, Jesus foi orar num jardim chamado Getsêmani. Isso foi um dos acontecidos que aconteceu lá no monte. No momento da sua angústia, o seu suor tornou-se como sangue, também foi no Monte das Oliveiras, irmão. No momento que Jesus pronunciou o seu sermão, irmão, escatológico, na semana do seu sacrifício na cruz, irmão, também foi no Monte das Oliveiras, mano. Amém, irmão? É um monte, uma das coisas mais importantes que eu senti no meu coração foi falar do Monte das Oliveiras, porque ali aconteceu várias coisas com Jesus Cristo, através da vida dele, quando ele fala para os seus discípulos, e ora aquele templo que os seus discípulos falam, ao Senhor, olha que templo bonito, ele fala, olha, ali não vai sobrar pedra sobre pedra, né? Que ia desmoronar tudo, né? E foi também, meu irmão, na região de Betsemes, sobre o Monte das Oliveiras, que ocorreu a sensação de Jesus. Oi, irmão. Não estou sabendo falar esse nome, minha língua está meio complicada aqui. Mas também, irmão, voltando sobre o monte. Bom, o que eu pensei sobre os montes, irmão? O que eu pensei e senti no meu coração? Que os montes, ele significa, irmão, que a gente tem que estar mais alto para ter uma conexão real com Deus. O que tem que estar mais alto, irmão? Esse dia eu me senti tão baixo, irmão. Vendo alguns irmãos falar sobre os montes, eu fui me levantando, a minha casa, a minha esposa foi se levantando, porque eu tinha que me sentir mais alto, irmão. Eu tinha que orar, como é que se sente mais alto? Orando, se entregando sua vida para Deus. Foi o que eu senti nesses últimos dias, que não foi fácil. Agora, por cima, eu fui no médico achando que ia operar, mas os irmãos profetizou na minha vida. Eu subi ao monte para falar com Deus, assim, porque eu estava lá embaixo, irmão, assim, quando eu senti no meu coração que eu tinha que orar, que eu tinha que entregar a minha vida para Deus, porque os sonhos de Deus são maiores para a minha vida. Eu me senti mais feliz, eu me senti um cara realizado, e hoje estou aqui. Eu cheguei até a falar para o pastor que eu não ia gravar o vídeo porque eu ia operar, mas como eu resolvi subir ao monte, irmão, estou aqui gravando o vídeo. Talvez não seja da maneira que eu queria, mas que eu não sou de gravar vídeo, eu não sou de mandar mensagem, eu sou um cara que eu não sou nem de tirar foto em celular, mas estou aqui gravando esse vídeo porque eu tenho que subir ao monte para falar com Deus. Eu tenho que subir mais alto, eu tenho que ser obediente, eu tenho que fazer aquilo que Deus, que Jesus quer de nós, que é a obediência, que é o amor, que é transmitir aquilo que a gente está aprendendo, porque querendo ou não, irmão, o que a gente lê aqui sobre o monte, a gente está aprendendo do nosso Pai, do nosso Salvador. Então é um desafio maravilhoso que a gente só tem que aprender. Onde eu vi os meus irmãos que parece que tem uma intimidade com
com vídeo, eu já não tenho igual, irmão. Mas é isso, irmão. Eu estava lá embaixo e subi ao monte para falar com Deus. E é isso que nós temos que fazer. Eu peço desculpa em nome do Senhor Jesus. Um abraço para vocês, tá bom? Beijo. A graça e a paz, amados irmãos, boa noite a todos. Dando o encerramento dos nossos estudos sobre os montes bíblicos, coube a mim falar sobre o Gólgota, o Monte da Caveira, lugar de sacrifício, lugar de renúncia. Foi ali onde o Senhor Jesus se tornou maldito por causa dos meus e dos seus pecados. Tornamos justo diante de Deus, porque Ele aceitou a propiciação dos pecados que foram imputados em Cristo, porque nele não havia nenhum pecado. E Ele carregou sobre si, entregando ao Pai todos os nossos pecados. E nos vimos agora lavados, remidos pelo sangue. A palavra nos diz que também há uma cruz para nós carregarmos. E essa cruz fala de renúncia. Assim como Cristo renunciou toda a sua divindade, se fazendo servo e se fazendo o menor de todos e carregando todos os nossos pecados. Ali ele se entregou por completo. Ali houve o esvaziamento de um Deus todo-poderoso, onde o próprio Deus virou o rosto, porque não podia ver os pecados. Estava sobre seu filho. E o Gólgota fala de renúncia. Fala que há uma cruz para nós carregarmos. É essa renúncia que eu quero falar para você. O que você tem colocado como renúncia na sua vida? Porque direitos nós temos de monte. Mas o Senhor fala, o Filho do Homem não tem onde repousar. E às vezes nós queremos recompensas para nessa terra. Mas o Senhor nos chama para uma excelência, diz que o Filho do Homem não tem onde repousar a sua cabeça, porque é uma grande obra. E que você tem renunciado na sua vida? Qual o seu Gólgota que você tem deixado para trás? Para que muitos possam conhecer a grandeza de Deus na sua vida. A grandeza de Deus que eu falo sobre a sua vida, meu amado, querido, é que as pessoas agora não veem mais você, mas Cristo em você, porque está crucificado juntamente com Ele. E agora o que você faz, o que você vive, é uma vida totalmente dependente dEle. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim, diz o apóstolo Paulo. Se o viver é Cristo, diz que o morrer é lucro. Até que ponto eu e você estamos vivendo esse amor e esse amor sacrificial? Existe um Gólgota para cada um de nós. E esse Gólgota diz que a gente tem que deixar todo o nosso eu, para que Cristo viva por completo em nossas vidas. E a nossa vida já não é mais nossa, mas daquele que agora nós chamamos de Senhor. Que nós possamos refletir dentre todos os montes que nós ouvimos desses estudos maravilhosos. E que cada um a gente possa aprender a renunciar, a ouvir, a trazer a direção para aqueles grandes homens que estiveram à frente desses montes, de todos esses montes que foram mencionados. Seus frutos bons, as suas coisas que não foram aprováveis diante de Deus,
e que isso possa trazer direção para a nossa vida. Existe uma cruz para carregar. E o Senhor está me chamando, Ele está te chamando, para que a gente possa carregar essa cruz. Mas saiba que existe um peso de glória para aqueles que estão no Senhor. E a nossa vida não está pautada aos 70, 80, 90 anos de nossa vida, mas uma eternidade que nós vamos ter com o Senhor. Viver, como o apóstolo diz, é Cristo, e morrer é lucro. Até que ponto nós queremos morrer para nós mesmos para que Cristo possa viver completamente em nós? Que fique essa palavra no seu coração, meu querido. Pois semana que vem falaremos dos grandes homens, onde tiveram suas falhas, suas virtudes, que a gente vem aprender com eles. Um forte abraço para você, no seu coração, no nome de Jesus. Amém, meu querido? Obrigado por você participar desses estudos. Vai ter mais e nós vamos poder nos enriquecer com isso cada vez mais. Conto com você. Em nome de Jesus.